Meus amigos, nós estamos iniciando hoje a quarta parte de um conjunto de reflexões por intermédio das quais nós pretendemos provocá-los a respeito das razões pelas quais se possa entender por que depois de um conjunto de manifestações veementes ocorridas em meados do ano passado, manifestações essas pelas quais a população registrava, né, a sua insatisfação, a sua indignação com uma infinidade de problemas que têm caracterizado a sociedade brasileira nos últimos tempos. As pesquisas subsequentes de opinião sugeriam que essa mesma população, aparentemente indignada, revoltada, insatisfeita com as autoridades responsáveis pela condução da vida da sociedade, essas pesquisas sinalizavam que a população estava inclinada a mantê-las nas posições ocupadas, sugerindo um incrível contrassenso. Para esse conjunto de reflexões, nós elegemos 5 atores do contexto da sociedade que, de alguma forma, poderiam ter atuado de forma distinta, promovendo consequências diferentes. A população propriamente dita, a mídia, o segmento político, a polícia e a área do judiciário. Já analisamos nos vídeos anteriores a população, a mídia e o segmento político. E hoje nós gostaríamos de discutir a participação das polícias, daqueles órgãos que têm a responsabilidade por trabalhar na direção de assegurar um clima de segurança pública adequado. Quando se analisa as polícias, militar, civil, guardas municipais, a própria Polícia Federal, polícias que de alguma forma atuam em cada uma na sua área específica, é preciso que se compreenda que, antes de tudo, a Constituição criou um problema genético no enfrentamento do problema de segurança pública. Mas não é o caso de se discutir agora, isso daria certamente oportunidade a uma reflexão específica. Mas a Constituição caracteriza, sacramenta a circunstância de que segurança pública é um problema de polícia, o que definitivamente não é. Não se faz segurança pública com polícia. Com a polícia, quando muito, se busca resgatar a segurança que deixou de existir porque as políticas públicas nas áreas que deveriam ter sido trabalhadas para assegurar a harmonia da vida na sociedade, né, a inibição da ocorrência de delitos e irregularidades, essas políticas públicas não foram conduzidas da forma correta, da forma adequada, e construiu-se com isso um quadro de insegurança, e aí então se recorre às polícias na expectativa de que elas consigam, de alguma forma, resgatar ou minorar o quadro de insegurança. Mas, a par desse problema, que merece reflexão específica, porque demandaria muito tempo, é preciso que, quando se analise o problema de polícia, a atuação dos quadros policiais, se compreenda que é preciso que se os veja em 2 segmentos distintos. O primeiro é caracterizado por aqueles profissionais que ocupam as lideranças da instituição. Esses cargos de liderança, eles são cargos políticos. São cargos que são preenchidos a partir de decisões dos chefes de executivo e seus assessores mais diretos, e com toda a conotação política que envolve o exercício
desses cargos executivos. Então, há um comprometimento, há uma contaminação inevitável dos profissionais que ocupam esses cargos. Por mais honestos, por mais sérios, por mais dedicados que eles possam ser, eles naturalmente guardam um compromisso de lealdade com aqueles que os guindaram àqueles cargos. E acaba havendo uma tendência, talvez até inconsciente, né, de confusão entre lealdade e os compromissos que os profissionais devem ter com as soluções que são do interesse da coletividade, né? Coletividade é essa para a qual essas instituições devem atuar. Então, esses cargos, por serem políticos, eles acabam levando os seus ocupantes a terem que atuar, orientar os seus subordinados no sentido de que as ações sejam feitas de forma a não comprometer a imagem daqueles que os nomearam. Isso acaba, de alguma forma, criando circunstâncias que podem gerar conflitos entre o interesse do grupo político, daqueles indivíduos que são responsáveis pelo executivo, seja estadual, seja federal, seja municipal, com os reais interesses da coletividade. O outro segmento é o segmento daqueles que vão para as ruas, que enfrentam os problemas e que correm riscos e que acabam ficando diante do dilema de atuarem de forma a inibir irregularidades e, ao mesmo tempo, o compromisso hierárquico de ir ao encontro das orientações, das determinações que receberam dos seus chefes. Isso tende a gerar algumas circunstâncias que, nesses episódios do ano passado, acabaram por fazer com que a polícia não atuasse de forma a assegurar o direito dos manifestantes em registrar publicamente as suas inconformidades. Na medida em que a polícia não foi capaz de impedir que baderneiros, que indivíduos que atuam a soldo pudessem desqualificar as manifestações com quebra-quebra, com todo tipo de baderna, isso, de certa forma, esvaziou todos esses movimentos. E essa inibição, talvez seja a palavra mais adequada, a inibição das polícias, particularmente as polícias militares, em atuar no sentido de, cumprindo a sua destinação, possibilitar que os manifestantes conduzissem seus atos de forma ordeira, fica comprometido, essa inibição se justifica, seja porque havia um freio de cima para baixo, de forma que se evitasse algum tipo de atuação mais contundente, que fosse interpretada como exagero, e particularmente porque a mídia atua no sentido de inibir a ação dela, né? A mídia, como já se viu no vídeo anterior, ela tende, por uma série de problemas que não cabem aqui serem reeditados, ela atua de forma a tentar vender a imagem da instituição policial como uma imagem de truculência, uma imagem de exageros, de forma que sejam aqueles que estão nas ruas, tentando se preservar das reações negativas que a mídia inculcará no
imaginário coletivo nas reportagens que se seguirão, seja por pressão dos seus chefes, que, por sua vez, estão sendo pressionados pelos os políticos que são responsáveis maiores pela condução da, como é que eu vou lhe dizer, da condução da sociedade como um todo, né? Então, isso acaba fazendo com que haja um retraimento dos estamentos policiais e com isso, se permitiu que a baderna imperasse e que se desqualificasse o real interesse da população, a real motivação da população naquelas manifestações. E há uma tendência de que isso perdure. Quer dizer, todas as vezes que houver uma tendência, uma intenção da sociedade de registrar publicamente a sua insatisfação, haverá a tendência de baderna, de iniciativa daqueles que não desejam que essas manifestações ocorram pacificamente e cumpram o seu objetivo. Haverá uma inibição da polícia em reprimir essa baderna, em viabilizar os excessos, na medida em que a mídia está de prontidão para tentar desqualificar também a ação da polícia, o que leva políticos e os líderes desses organismos policiais a tentarem não comprometer a instituição. De certa forma, é até compreensível que isso aconteça, porque os responsáveis maiores pelas instituições policiais têm o compromisso de não permitir que a imagem institucional seja prejudicada pela publicidade que vai se dar a tudo que vem acontecer nessas oportunidades. Com essa compreensão se entende, vai se completando o quadro do porquê que as manifestações da população não produziram resultado, não chegaram a sensibilizar de uma forma mais contundente a população, e os demais atores trabalharam no sentido de desqualificar essas manifestações. Fica sempre a pergunta: quem ganhou com isso? Né? Deixo a reflexão de todos a resposta. Quem ganhou com isso? Né? Quem teve motivação maior para que as coisas corressem da forma como correram? No próximo vídeo, nós vamos tentar discutir o papel do judiciário, como é que o judiciário atuou e tem atuado de alguma forma, ainda que indireta, contribuir para que a insatisfação, a indignação da população como um todo não se registrasse além do que ocorreu nas ruas. Não há consequência para essas reações, né? Não há expectativa de que ocorram grandes mudanças como decorrência dessa insatisfação. Até a próxima.